Tudo bom? Podemos começar. Podemos? Boa noite a você que está nos assistindo em mais essa live que nós estamos aqui compartilhando com vocês conhecimentos associados a uma oportunidade existente hoje no mercado, imperdível, e que eu tenho certeza que você que vai assistir essa live vai reconhecer essa oportunidade e, com certeza, vai planejar, com certeza, ajustes na sua carreira que poderão realmente dar um verdadeiro upgrade nela. Eu sou o Rubens Borges, sócio-diretor da Good Talent, e aqui ao meu lado está o Ilza Brosig, que é também sócia-diretora da 9 a 6. Nós dois somos amigos, parceiros, e estamos aqui representando hoje, nessa live, a Inner Academy, que é o braço direito da Inner Metrics aqui no Brasil, de quem nós iremos falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Wilza, apresente-se, por favor. Boa noite a todos, eu sou Wilza, sou diretora técnica da 9 a 6 e trabalhamos com desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento das empresas, das culturas das empresas, né? Hoje o nosso tema vai ser o upgrade da sua carreira para você poder ser um gestor de talentos. E eu queria que o Rubens falasse um pouquinho para nós, o que é um gestor de talentos, Rubens? Wilza, antes de falar de gestor de talentos, eu queria ousar falar um pouco sobre o que é talento. E depois nós vamos falar do gestor de talento. Como é que a gente vai fazer a gestão de alguma coisa que a gente ainda não pensou o que é, né? Vamos lá. Exatamente, exatamente. Então, o que é um talento? Um talento é aquele indivíduo que ele é reconhecido como de máxima utilidade para atender a uma necessidade que se apresenta. Ele tem competência, experiência, conhecimento do quem ele é e do que ele pode fazer. Com base nisso, ele direciona-se para atender a uma necessidade, vai lá, atende bem aquela necessidade, supera as expectativas no atendimento dessa necessidade, e aí ele é agora reconhecido como um talento. E, pessoal, o mais interessante é que a partir do momento que ele se reconhece nesse talento, ele se coloca à disposição daquela necessidade de uma forma consciente e intencional. Então, ele vai com todo o seu potencial nessa oferta. E isso é o que dá um sabor especial para tudo que vem depois. O mundo está dividido em pessoas que são do lado do problema e pessoas que são do lado da solução. Uhum. Em geral, aquele que está do lado da solução e que resolve as coisas, esse indivíduo, geralmente, ele é reconhecido como um talento. Mas agora, como é que nós vamos fazer a gestão desse talento? O que é fazer a gestão desse talento? A gestão desse talento ela precisa ser vista de duas formas. Do ponto de vista individual e do ponto de vista organizacional. Sim. Quando a gente fala da gestão de talento do ponto de vista individual, é eu saber quem eu sou, saber o que eu posso e saber organizar o meu processo de utilidade para o mundo. Esta é uma gestão do talento do ponto de vista individual. Mas, quando a gente fala da gestão de talento do ponto de vista organizacional, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma organização que conhece todos os seus colaboradores, sabe quem são essas pessoas, sabem o que elas podem fazer, alocam essas pessoas de forma adequada nas funções que estão alinhadas
a esses talentos, oferece para esses talentos competências que sejam harmônicas a esses talentos naturais que ele tem. Uhum. E oferece para ele o quê? Oportunidades que sejam motivantes para que ele possa aplicar aqueles seus talentos naturais de maneira a satisfazer essa ânsia de manifestação desses talentos e de maneira que ele esteja ali trabalhando não apenas para sobreviver e não apenas para poder cumprir um processo ou um horário de trabalho. Agora sim, eu tenho os elementos para poder fazer que ele se enganje no objetivo do negócio, porque ele está alocado no lugar certo e ele está motivado naquele lugar a fazer do jeito, da forma com que ele se sente mais confortável e animado em fazer. E, Perfeito. professora Wilson, passei na prova? Passou, opa! Então, tá bom. E como é bom quando você vê um profissional brilhando, ele trazendo toda a sua genialidade e vai fazer uma diferença enorme para essa empresa. Então, é muito importante as empresas estarem atentas para saberem reconhecer os talentos que elas têm do lado delas, ali dentro da casa, né? Exatamente. Exatamente. Mas é disso que nós vamos falar hoje. É Nós vamos disso. falar Muito. sobre gestão de talentos, o que é um talento, sobre gestão de talentos e o porquê que esse assunto hoje é a bola da vez do ponto de vista de gestão estratégica de negócios. Nós vamos falar disso, exatamente disso. E vamos falar de como mapear esses talentos e nós vamos falar da grande oportunidade que existe no mercado, que a demanda por isso é grande e a disponibilidade de profissionais para cumprir essa função nas empresas ou para as empresas ou para os funcionários, há uma escassez de profissionais qualificados para essa atividade. E nós vamos exatamente tratar desse assunto. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Essa foi uma pequena introdução. E só para organizar aqui o nosso evento, lá na página que você entrou, você digitou seu e-mail, telefone e nome para entrar nesse evento. Lá naquela página, você tem um ícone de WhatsApp. Você pode, através desse ícone, enviar para nós perguntas que a Mirelle, que é o nosso anjo que está na retaguarda, nos ajudando a cuidar aqui do evento, vai pegar essas perguntas e vai encaminhar para nós essas perguntas de uma forma estruturada para que a gente possa responder. No final da nossa live, nós vamos abrir uma possibilidade de vocês interagirem diretamente conosco. Se quiser conversar conosco diretamente aqui. E você já tem também naquela página um link que é para você poder clicar lá e vir conversar diretamente conosco. Nós vamos abrir isso no final da nossa live. Mas se você tiver interesse em falar conosco, lá no final você clica e você vai entrar no Zoom. E quando você entrar na sala do Zoom, você vai entrar aqui nessa sala do Zoom que nós estamos conversando. Conversou conosco, sai da sala do Zoom, volta a assistir lá no YouTube. E quando você estiver aqui conversando conosco, todo mundo que está no YouTube vai assistir a nossa conversa aqui. Não é isso? É isso aí. Então, vamos lá. Feito essa introdução, tem um aspecto importante que a gente precisa tratar disso no início. Porque vem havendo, ao longo da história da humanidade, uma evolução nas formas da utilidade de um indivíduo para com a sociedade. A gente vem lá da era agrícola, onde a gente começou lá com as maneiras que o indivíduo prestava serviços para a sociedade. Depois, de uma certa forma, esse indivíduo foi sendo colocado em grupos e trabalhando debaixo de orientações para poder cumprir determinados objetivos. E o conceito de mão de obra e supervisão do trabalho começou lá na era agrícola. Lá atrás. Isso vem há milhares e milhares de anos, esse conceito, mão de obra, supervisão. Então, o que é usado do ser humano? Braço, mão de obra, olho para supervisão. Então, o trabalho se organizou
ao longo da história da humanidade, a alocação de braço e o olho para a supervisão. Uhum. E esse conceito atravessou a era agrícola, e a gente lembra até da época da Idade Média, era assim que a coisa funcionava. Uhum. Depois, a época da escravidão, também é assim que a coisa funcionava, né? E até que chegou uma hora que a gente começou a chegar na era industrial. E na era industrial, e um detalhe, qual era o valor desse indivíduo, mão de obra, supervisão? Braço e olho. Indivíduo que era forte, tinha condições de colocar bastante energia no trabalho, e alguém que ficava ali dizendo para ele cada detalhe, cada passo do que ele tinha que fazer aqui e ali, orientando ele a cada atividade que ele tinha que colocar o braço dele. Uhum. Veio a era industrial. Era só uma habilidade mecânica, né? Exatamente, uma habilidade mecânica e uma observação para orientar o indivíduo no detalhe de cada passo do que ele estava fazendo. Uhum. Chegou a era industrial. E na era industrial, começou-se agora a pegar o indivíduo e dar para ele uma certa especialização. E se deu até o nome, mão de obra especializada. Uhum. Agora, aquele indivíduo já não era mais pau para toda a obra, não era mão de obra para qualquer coisa, ele agora era mão de obra especializada, fazendo uma determinada atividade repetitiva, padronizada, constante, mas mão de obra padronizada, ainda com uma supervisão muito forte em cima dessa atividade. E foi assim. Mas a forma como ele já se tornava útil para a sociedade começou a mudar, né? Porque daí já começou a ter contratação, tinha uma documentação, já começou a se organizar um pouco mais essa parte da gestão da utilidade dessa habilidade dele, né? É verdade, Wilson, mas aí você está chamando a atenção de uma coisa. A turma hoje olha para trás e fala que era gestão. Você está certo, mas não era Sim. gestão, era administração. Eles só faziam mas na uma época eles administração. pensavam... A administração da mão de obra. A administração da mão de obra. Aí, durante a era industrial, a coisa veio caminhando e chegamos aí na administração de recursos humanos. Lá no meio da era industrial apareceu o conceito da administração dos recursos humanos. E agora, essa administração de recursos humanos começou a ver agora já a experiência que ele tinha, qual era a formação que ele tinha, o curso que ele fez. Ou seja, essa administração ela começou a olhar para o indivíduo já de uma maneira, qual é a experiência, qual é a especialização dele, então o curso que ele fez, certificado que ele tinha, mas o que ele fez em algum lugar por onde ele passou a ser a referência de avaliação e de análise desse indivíduo. E isso, até hoje, a gente vê muitas empresas que ainda atuam na administração de recursos humanos e que o conceito é que certificado você tem, que experiência que você tem. E como eu meço o seu desempenho. E como eu dimensiono o teu desempenho. E dá para ele uma atividade padronizada e mede o desempenho dele para aumentar a produtividade e aumentar a qualidade. Aumenta a produtividade da mão de obra, aumenta a qualidade da mão de obra. Isso foi o que caracterizou a era industrial. Sim. E, no meio disso, as escolas formavam profissionais com esse sentido. Rubens, As a gente pode pessoas... dizer que até aí as pessoas se definiam pela sua função, pelo que ele fazia e não pelo que ele era? Olha, você sabe que isso que você está falando é muito legal. Porque o indivíduo se colocava dentro de um caixote que intitulava ele em função do que ele era. Do que então, ele fazia. A moldura dele era o que ele fazia. E ele se caracterizava pelo que ele fazia. Ele entrou dentro de uma moldura e dentro do caixote, não é isso? Sim, isso mesmo. E eu e a Wilson tem um jeito de chamar esse camarada não de formado, mas de informado. Está dentro da forma. Informado. Dentro da forma. Ele não está formado, está dentro da forma. Porque ele
referencia, por isso que a Luísa falou, pelo que ele faz. Só que acontece o seguinte, isso percorreu a era industrial toda, e esse mindset de mão de obra, ele permeou o mercado como um todo. Em todos os segmentos de trabalho, o conceito de mão de obra foi estabelecido, seja na área industrial, na área agrícola, em serviços, ou logo que seja mão de obra. É assim que se fala. Depois, recursos humanos, né? E era um recurso só, de recurso que eu posso usar ele, aplicar, e é um recurso como se fosse padronizado. Uhum. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Nós entramos na era do conhecimento, na era da inovação. E a partir do ano 2000, a tecnologia acelerou o quê? A automação dos processos que até então eram feitos de maneira mecânica. E acelerou também a automação de processos repetitivos, que até eram feitos cerebralmente, mas como eles eram repetitivos, padronizados, era feito cerebralmente. Repetitivo, padronizado, automação. Era feito manualmente, padronizado, automação. E agora a gente entrou numa nova era em que a mão de obra ela começou a ser substituída pela tecnologia e as empresas passaram a buscar um outro perfil para fazer parte dos seus quadros. As empresas querem agora quem? Aquele indivíduo que faz o trabalho padronizado? Não, é a era da inovação. É aquele indivíduo que inova. Mas aí as pessoas dizem, mas será que é aquele cara que vai ficar lá bolando o produto novo para poder fazer uma coisa diferente, um robô diferente? É isso que é inovação? Não! A cada momento, o cliente apresenta uma necessidade diferente e aquele indivíduo que está conversando com o cliente ele tem que inovar naquela hora, naquele momento, a forma de atendimento para poder atender aquele cliente. Ele tem que articular os elementos inteligentes que ele tem e gerar uma solução nada padronizada para poder atender a necessidade do cliente. Todo dia ele tem que reinventar a solução. E a empresa todo dia tem que se reinventar estrategicamente para poder manter a utilidade dela no mercado. Portanto, que perfil de indivíduo que o mercado precisa? Ele precisa do indivíduo que tenha a capacidade de articular os elementos inteligentes que ele tem, mais um conhecimento agregado a isso e gerar uma resultante eficaz para aquele momento. Só que a grande... inteligente também. É isso. Só que esse indivíduo foi formado no primário, no secundário, na faculdade. E eu vejo aqui na Goodtar, até no MBA, por vezes, para poder apresentar soluções padronizadas. Ele foi especializado num determinado tipo de problema, padrão. E ele não consegue agora articular soluções. E será que isso é uma característica de um ou outro? Ou é possível qualquer um ter essa condição? E aí é que veio o grande segredo. Se ele souber do que ele é constituído, se ele souber de quais são os talentos naturais que ele tem dentro dele, reconheceu e tiver a habilidade para lidar com isso, ele poderá ser genial por usar os talentos naturais que ele tem para atender a uma necessidade. O Jay Niblick, que é o fundador da Enermet, escreveu um livro chamado What Your Genius. E o livro dele é a história de uma pesquisa que ele fez muito grande. E ele chegou à conclusão, estudando aqueles indivíduos que são geniais, que não necessariamente o genial é o indivíduo que tem o maior QI. Então, se não é o indivíduo que tem o maior QI, o que ele tem que faz ele ser genial? Ele se conhece, sabe quais são os talentos naturais dele
e aplica, como a Wilson falou, inteligentemente esses talentos naturais para atender determinados tipos de necessidade. E aí ele se torna genial. E se ele sabe no que ele é bom, ele também vai saber no que ele não é bom, para ele buscar quem é bom naquilo ao lado dele, para ter essa complementariedade. Uhum. E aí, o que a Wilson estava falando? A formação de equipes eficazes, onde um respeita o que o outro tem de melhor e se complementam. Mas como é que você vai montar uma equipe integrada se elas não sabem quais são os elementos que estão disponíveis para cada um? Como é que eu vou integrar elementos que eu não conheço? Então, quando você pega uma equipe eficaz, você integrou os elementos naturais que tinha dentro de cada um para poder fazer isso um núcleo coeso. Então, atender hoje, aquela necessidade que também precisa ser reconhecida. e Né? aí atender uma Aí necessidade precisa vem ser a empresa. reconhecida, perfeito. Perfeito, Wilson. Mas aí, essa necessidade é só de uma empresa de grande porte? Ou a padaria do seu Manuel ali da esquina também está precisando disso? Também. E Tá. aquele profissional que trabalha sozinho, também. Aquele profissional que trabalha sozinho, ele precisa saber como é que ele vai, neste instante, se reinventar para poder atender aquela necessidade que agora se apresentou para ele. Então, a turma fala em se reinventar, mas parece que é reinventar para mudar o padrão de forma permanente, senão é se reinventar à frente de cada necessidade que se apresenta. Este é o perfil do profissional que o mercado está buscando. E onde esse indivíduo está? Wilson? Será que ele está lá do lado de fora da empresa? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele está ali do lado de quem está precisando dele. E nem ele sabe se ofertar, e nem quem precisa sabe reconhecer. Exatamente. E aí é que vem a conjunção de tudo isso que nós conversamos aqui. O que, que é? As empresas, para se manterem úteis, elas No precisam estar um mercado. passo à frente para se manter úteis no mercado, elas precisam manter um passo à frente da necessidade dos clientes. Então, ela precisa de quê? Braço e olho? Ou ela precisa de cérebro e mente? Cérebro e mente. Então, você pega Usada de uma hoje forma inteligente. empresas, você pega empresas que já foram ícones de mercado, que eram os donos das fábricas, que têm um patrimônio imobilizado absurdamente enorme, que não são as empresas que valem mais no mercado hoje. Você pega uma Google, uma Amazon, e você vê que essas empresas, uma Microsoft, por exemplo, uma Apple, você vê que essas empresas, o que, que vale? Se eles não têm imóvel, patrimônio físico, o que, que vale nessa empresa? O capital intelectual, que está onde? Dentro dos colaboradores integrados no objetivo de negócio. Sim. É isso que faz uma Google ser o que seja, faz uma Amazon ser o que é. Então, um detalhe interessante, essas empresas hoje, elas já não estão buscando mais certificados e experiências como referência para trazer as pessoas para dentro da empresa. Elas estão procurando talentos. Agora, há poucos dias, eu vi um anúncio do Google aqui no Brasil convidando jovens do 2º grau de escolas públicas a se habilitarem para poder ir fazer um estágio, para de lá eles tirarem profissionais que vão levar para dentro da organização. O caminho, que é o caminho, passa pela faculdade, faz isso, faz aquilo, é importante ele, mas não é esse que essas empresas estão priorizando mais, porque elas estão priorizando a caça ao talento, a guerra ao talento. Então, hoje... Agora, se a gente soma, né, toda essa formação que ensina você a utilizar a tua inteligência, a utilizar o seu talento, a reconhecer o seu talento, se você soma essa formação educacional
com aquilo que você sabe fazer bem, é o que as empresas querem. É verdade. Então, agora imagina aquele indivíduo que está num processo de seleção, que ele não sabe dizer quem ele é. E a empresa está conversando com ele, e a empresa também não sabe quem ele é. Então, ele não sabe quem ele é e a empresa não sabe com quem está conversando. E bota esse indivíduo para dentro de casa, bota ele no lugar errado, e ele não vai ter bom desempenho, ele não vai ter um bom resultado. Depois de 3 meses, 6 meses, ele vai embora. O custo dessa admissão e dessa demissão é absurdo, do ponto de vista operacional, e do que ele não agregou para o negócio é um prejuízo Maior absurdo. ainda. E as empresas estão agora chegando à conclusão de que precisam, não é só tecnologia. Então, todo mundo fala que em tecnologia as empresas têm que se digitalizar, digitalização empresarial, que as empresas precisam. É verdade, precisa. Mas no vácuo da digitalização, o que você tem? A estruturação de uma equipe formada por talentos. E é disso que o mercado está buscando, está à caça. Conscientemente ou inconscientemente. Porque eu e a Wilson, que atendemos empresas também, nós vemos que tem empresário que está buscando isso, mas não sabe nem verbalizar que é isso que ele está precisando, não é, Wilson? Sim. Às vezes você precisa e não consegue explicar o que é que você precisa. Você sabe que dói, que incomoda, e não, se soubesse, estava saindo daquilo já, né? Por isso que eles precisam de uma orientação técnica que a gente pode levar para que eles tenham essa metodologia à disposição deles e eles possam se preocupar com fazer a empresa deles crescerem, né? Isso. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma oportunidade profissional que existe no mercado, que é real, de profissionais que possam, e tem ajudar as empresas a contratar bem. E tem 2, ajudar as empresas a integrarem essas pessoas e desenvolverem essas pessoas bem, dentro da empresa, no lugar certo. Ajudar os líderes nas empresas a fazerem uma gestão desses talentos, saírem do conceito de líder, que se fala muito em liderança hoje, mas é o líder gestor de talentos. Esse é o novo conceito de liderança, líder gestor de talentos. Mas como é que prepara um líder para ser gestor de talentos? Como é que coloca na mão dele ferramentas para ele ser um bom gestor de talentos? Essa é uma grande oportunidade para quem é de RH, dar um tremendo de um upgrade na sua carreira. E o mais importante, não apenas para profissionais de RH. Um indivíduo que ele está hoje querendo evoluir como líder, se ele adquirir essa condição, ele vai decolar na empresa. Se ele é um profissional um psicólogo, um psicanalista, ele tem aí também uma oportunidade para fazer um trabalho dentro dessa empresa. Se ele gosta da área de humanos, ele tem vontade de trabalhar com isso, está aqui uma grande oportunidade. E eu e a Wilson somos testemunhos de que falta gente no mercado para cumprir essa função. Por quê? Nós somos 2 empresas que estamos atuando no mercado há muitos anos. Eu tenho cabelo branco, a Wilson não tem ainda, mas eu já tenho cabelo branco. Que alguns anos a gente atua no mercado e está vendo crescer a demanda das empresas por isso. Eu não dou conta mais de trabalhar sozinho. Isso. A gente vê a olhos nus assim, o reconhecimento que as empresas têm do valor desse trabalho, que até 10, 20 anos atrás, não existia esse reconhecimento. Né? E isso tem aberto muitas portas, a necessidade dos profissionais poderem prover autenticidade para esses profissionais, ou seja, para que esses profissionais passem a ser fiéis aos seus talentos e alinhem esses talentos à necessidade das empresas onde eles estão, e as empresas de terem a oportunidade de prover o desenvolvimento e a retenção, consequentemente, desses talentos, né?
Realmente está Isso, acontecendo com muita força. e essa força que a Luísa está falando é o quê? Eu não consigo trabalhar 72 horas por dia. Que A Luísa pena. também não. Nós estamos precisando de gente para nos ajudar, inclusive, para trabalhar aonde estamos sendo demandados. Uhum. E olha só, gente, não é só nas empresas. As pessoas estão descobrindo que o autoconhecimento é a base do sucesso da vida delas. Não é só para o sucesso profissional, não. Sucesso para a vida. E as pessoas estão buscando o autoconhecimento. E os livros de autoajuda não são suficientes para propiciar o autoconhecimento. É isso que eu ia Então, as falar pessoas agora. estão chegando a essa conclusão. É. Nós não estamos falando de um processo de autoajuda, nós estamos falando de um processo extremamente bem estruturado, sério, e que ajuda as pessoas a descobrirem o poder que elas têm mesmo de usar esse poder de uma forma inteligente, estruturada, intencional, para chegar onde elas querem e realizarem os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas, enfim, né? Bom, eu só posso dizer para você o seguinte: eu vou oferecer meu site como testemunho para vocês. Vai lá no meu site, entra lá e vocês vão ver a quantidade de testemunhos gravados de pessoas que estão lá por escrito, gravado em vídeo, no LinkedIn. Eu estou lá com 19.500 pessoas seguindo lá no LinkedIn, Uhum. ávidos para falar de um assunto chamado autoconhecimento. As pessoas chegam aqui, eu já não consigo atender todo mundo. Estou montando equipe para Uhum. poder ajudar. Na pandemia, então, esse assunto de gestão de talento se agravou muito. Se já era difícil gerenciar as pessoas que estão do lado, ainda mais agora, remotamente, eu preciso saber como é que esse cara está em casa, como é que ele pensa, como é que ele vive, como ele age, para poder se desempenhar bem do outro lado. A liderança, dentro desse novo conceito do home office, que veio para ficar, mesmo que vai Uhum. ter atividades híbridas, mas a base da grande maioria das empresas vai ser no home office, mudou o conceito da liderança. E agora? Mais ainda do que nunca, precisa saber no detalhe quem é esse indivíduo. Então, É muito mais só responsabilidade, né, em cima desse líder, muito mais responsabilidade, muito mais habilidade de manejo com as pessoas, e sem contar, Rubens, que as pessoas estão impactadas por esse momento, né? As pessoas estão temerosas do que vai acontecer. Isso tudo também exige desse líder manter essa postura positiva, de buscar possibilidades, de buscar oportunidades, de estar focado na solução, né? verdade, Wilson. É isso mesmo. Ainda tem um detalhe aí, Wilson. Esse É. líder, ele está gerenciando uma pessoa que ele não sabe o que está fazendo. Ele Uhum, não sabe o que ele está pensando. Ele não sabe do que ele gosta. Ele não uhum, tem noção de quem é esse ser que ele está gerenciando remotamente. Agora ele precisa ter um mapeamento do perfil comportamental dele, dos valores motivacionais dele e dos talentos axiológicos dele, para ele poder saber como é que ele lida com esse indivíduo à entendi. distância. Uhum, Então, sim. só para resumir, que se deixar eu e o Wilson falar disso, nós vamos Ah, ficar a até gente as 4 vai da até manhã. amanhã. Mas o que acontece? Aí está a grande chance do upgrade de carreira, a grande chance que nós estamos falando. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de você poder ser um profissional on-board, ou seja, contratado por uma empresa para trabalhar na empresa. Seja já hoje um profissional de RH ou um profissional que vai fazer um trabalho especializado de gestão de talentos dentro de uma empresa. Você pode ser Uhum, terceirizado para poder fazer um trabalho desse numa empresa. Até uhum, pouco tempo, eu tinha algumas empresas que eu fazia esse trabalho para as empresas. Eu tive que contratar pessoas para colocar no meu lugar, treinar essas pessoas, porque eu não dou mais conta de atender a quantidade de empresas que demandam por isso. Não consigo, não tem braço, hora de trabalho para entregar. Outra uhum, coisa, tem empresas que são prestadoras de serviço para o processo de recrutamento e seleção. uhum, Aquele processo tradicional tem que mudar.
Porque agora não é só mapeamento do perfil comportamental do indivíduo, é mais do que isso que se Bem mais. precisa ter. Muito mais profundamente. Vocês vão ver daqui a pouco. Para as empresas é isso. E agora, para o indivíduo? Um especialista em desenvolvimento profissional. Eu até uso essa minha imagem que eu tenho ali para me lembrar disso. É para você acender a luz dentro do indivíduo, Sim. acende a luz dentro dele, para ele reconhecer quem ele é. Então, este trabalho tem um valor enorme. Vai lá no meu site e você vê os vídeos gravados das pessoas que chegaram nessa condição, do que eles estão falando, o que isso representou para a vida deles. Quantos nós Muita gente temos? procurando esses profissionais também para atualizar a postura da sua carreira, né? Porque eles sabem que está acontecendo uma mudança profunda na forma de trabalhar, uma mudança profunda. Então, esses executivos que estão dentro das empresas, muitas vezes eles procuram fora, eles sozinhos procuram, para quando passar toda essa onda que está acontecendo, o mercado vai estar transformado e eles querem já estar atualizados, eles querem sair na frente. Então, tem essa demanda também que é bem intensa, né? É isso, Wilma. É isso mesmo. E olha só que interessante nisso que nós estamos falando. A Fundação Gallup fez um estudo e mapeou com milhões de pessoas, não são milhares, não, milhões de pessoas. Em média, no mundo, 65% das pessoas trabalham fora das áreas dos seus talentos naturais. 65% das pessoas no mundo. Então, a Wilson, no outro dia, até falou para mim, quando alguém pergunta para a gente qual é o tamanho do mercado para a gente trabalhar, a Wilson falou, fácil de mencionar, 65% das pessoas no mundo. Só isso. Só isso. Então, se pegar a população mundial, é só fazer conta. É esse que é o tamanho desse mercado e esse que é o momento, aquele momento da autoajuda, do livro da autoajuda e tudo mais, ele já está, essa página já está virando. Agora nós estamos no momento do autoconhecimento de uma palavra que a Wilson falou, que eu vou destacar, da autenticidade. Eu preciso ser autêntico, e a Wilson falou até fiel, né, Wilson? Você falou até isso hoje conversando comigo, ser fiel, né? Fiel ao que eu sou, para que eu possa dar utilidade ao que eu sou e ser reconhecido e valorizado por isso. Dessa forma, eu poderei ser genial sem ser o mais inteligente. Então, esse é o tamanho da oportunidade. Isso. Então, aí vem várias empresas no mundo que desenvolveram ferramentas de assessment. O que é ferramenta de assessment? Virou um padrão, ferramenta de assessment, DISC, ferramenta de assessment. Que é o quê? Para avaliar o candidato na hora que está fazendo a entrevista. Depois, fez aquele relatório lá de 5 folhas, 8 folhas, guarda-se isso, o indivíduo é admitido, o líder dele, o chefe dele, não vê aquele relatório, ele, candidato, não, que agora é funcionário, não vê aquele relatório, ele não sabe o mapeamento que foi feito dele. E aquilo ficou na gaveta, e aquilo não serviu para mais nada, a não ser só para tomar a decisão, se admite ou não admite o indivíduo. Né? Que já ajuda, assim, né? Pelo menos já dá uma base para tomada de decisão, né, Rubens? Mas uma casquinha. Mas uma casquinha não é o suficiente hoje, não. O miolo não foi avaliado, foi analisado a casquinha. Aí nós temos uma empresa chamada Innermetrics, seu fundador, Jay Niblick. O Jay Niblick escreveu um livro chamado What Your Genius, até hoje escrito só em inglês. Assistam, leiam esse livro. Nós estamos oferecendo para você que está assistindo esse nosso webinar um artigo que é o resumo do livro traduzido em português. O livro dele está em inglês, mas nós temos um artigo resumido do livro para você. E o Jay Niblick fundou a Innermetrics. Só que o Jay Niblick foi muito mais além de que apenas o mapeamento
do, do perfil comportamental. Ele foi mais longe. Ele Ele foi bem mais aprofundou. profundo. Uhum. Ele aprofundou. Ele aprofundou. Ele tratou o indivíduo como se fosse um iceberg, que está em cima da água, o que está na metade e o que está no fundo. E construiu ferramentas para que a gente pudesse ir lá no fundo e conseguir identificar esse Talentos indivíduo. naturais. Está hoje essa empresa em 40 países, super bem estruturada. Aqui no Brasil, ela está há pouco tempo. E nós, que já trabalhamos com gestão de talentos há muitos anos, conhecemos muitas ferramentas do mercado, conhecemos a Inermetrics e nos encantamos, nos apaixonamos pelas ferramentas da Inermetrics, resolvemos aplicar essas ferramentas no nosso trabalho no dia a dia. Os resultados que nós temos encontrado são fantásticos. O upgrade na qualidade da nossa entrega profissional aumentou muito através do uso dessas ferramentas. Só que está dando tão certo que agora a gente não tem braço para poder fazer as entregas. E a Inermetrics nos convidou para poder fazer esse trabalho de capacitação de profissionais, formação de analistas que dominem essas ferramentas, que possam trabalhar on-board dentro das empresas, prestador de serviço para as empresas, prestador de serviço para pessoas dentro desse contexto. E muitos deles vão acabar trabalhando dentro de empresas como a minha, como a da Wilson, que estão crescendo e que precisam de especialistas para poder tratar desse processo. Eu vou só dizer para vocês, o mercado é tão grande, gente, que nós não estamos nem preocupados se alguém vem fazer o curso e se forma através das nossas mãos e amanhã vai para o mercado, porque ele não vai ser concorrente nosso nunca. Por quê? Porque é tão grande o mercado que tem espaço para todo mundo. E eu vou só dar uma degustação muito rápida do que é que nós estamos falando. Né? Sim, Do que vamos nós lá. estamos falando em termos de... Deixa eu buscar aqui. Inclusive, as ferramentas têm nome e sobrenome, né, Rubens? Deixa eu contar para o pessoal. Fala isso aí, fala. Essas ferramentas, elas têm o nome delas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o Rubens vai mostrar, e elas têm um sobrenome que é Index. Elas foram preparadas, e o relatório delas foi preparado para elas indexarem para alguma coisa. Então, não é só o reconhecimento, elas indexam para um desenvolvimento, elas levam a gente para uma ação, para uma transformação, para a busca dessa transformação, né? Tanto a ferramenta que mede comportamento, que está mais superficial, que é aquilo que é visível, como aquela que mede também os valores dessa pessoa, né? E aquela ferramenta que vai lá no fundo e mapeia como você estrutura o seu raciocínio no momento de uma tomada de decisão. Tá? Isso. Beleza. Então, o Rubens Então, vai apresentar para nós essas 3 ferramentas, né? Que são de sobrenome Index. mas tem um pequeno detalhe, e faz todo sentido. Porque inner, metrics. Inner, dentro. Metrics, medida. Ou seja, é um mapeamento interno daquelas medidas que elas não são medidas tridimensionais, vamos assim falar, mas é aquilo que dimensiona aquilo que nós temos dentro. Por isso, Inermet. Bom, a Inermet tem aí uma quantidade enorme de empresas no mundo já usando isso, e são 3 ferramentas principais para mapeamento de talentos. É o DISC Index, é o Values Index e o Attribute Index. Aí você vai falar, o DISC Index eu já conheço. E que bom que você conhece, porque o DISC Index se popularizou muito. Só que o DISC Index daqui, ele é mais profundo. Ele tem conceito, ele tem diagnóstico e traz uma coisa chamada prescrição, que para um analista, isso é extremamente relevante para o resultado do trabalho dele.
quando a ferramenta traz, além do diagnóstico, ela já traz também uma prescrição que analisou tudo aquilo e diz, olha, para você, o melhor é isso. Uhum. E isso já é, só por si, um diferencial fantástico nessa ferramenta do Disque. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, aqui está o nosso iceberg. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um iceberg que, na parte de cima, tem o comportamento do indivíduo, que é o como ele se manifesta. Na parte intermediária, é o comportamento semi-observável, que é o porquê que ele faz isso. E lá no fundo, é o comportamento observável, que é o que ele tem, que dá uma razão para ele se manifestar. Uhum. São três ferramentas. Então, o Disque Index, ele tem alguns relatórios, são 26 páginas só do Disque Index. Só aqui. Super detalhado. Bom, o Values Index, o que ele faz? Ele mede os valores motivacionais. E ele mede 7 dimensões motivacionais. É o único no mundo que trabalha com 7 dimensões motivacionais. O único. E é aqui que você vê por que o indivíduo se interessa ou não se interessa por algo. O que faz ele sentir desejo, gana, vontade de fazer alguma coisa? Onde é que está o botão verde desse cara? Aqui, você sabe qual é o botão verde desse cara para fazer ele funcionar. Uhum. Nós temos tido experiências fantásticas aqui. Se a gente for começar a contar das experiências que a gente tem, a gente vai até de madrugada. Né? E, por último, você tem o Attribute Index, que é o quê? É o que está lá embaixo, que são os talentos naturais desse indivíduo, que é o que ele é realmente. Né? Uhum. E esses atributos, aqui não é mais o que ele faz, é o que ele é. Né? É o que ele é, bem colocado. E como é que se chega nisso? Através de um estudo de algo fantástico, que nós somos apaixonados por, chamado axiologia. Né? A axiologia, ela vai lá no fundo e analisa os atributos axiológicos do indivíduo com base na forma com que ele pensa, na forma com que ele decide. E com base na forma que ele pensa, com que ele decide, se identifica dentro de 78 talentos axiológicos mapeáveis, se identifica quanto que em cada um deles esse indivíduo está mais ou menos desenvolvido naquele talento axiológico. É a única ferramenta do mundo que mapeia 78 talentos axiológicos e ainda entrega ranqueado do de maior desenvolvimento para o de menor desenvolvimento. E aí, quando você quiser saber se o indivíduo está na função certa ou não, é só você selecionar quais são os requisitos de uma função. Olha aqui, quanto que desses requisitos os melhores talentos dele cobrem, e, naturalmente, você já sabe se esse indivíduo vai ou não grudar naquela necessidade, naquele propósito da empresa. Bem legal. E ainda, senhores psicólogos e psicanalistas, mostra uma ferramenta maravilhosa que mostra como é que o indivíduo lida com o mundo externo e como é que ele lida com o mundo interno. E vê aqui os aspectos de autoestima, consciência dele no mundo e a direção que ele está dando para a vida dele. Isso daqui é um diagnóstico do ponto de vista psicoemocional fantástico. E só para vocês terem uma ideia da profundidade disso, o curso que, né, a formação dessa ferramenta aqui dura
um final de semana inteirinho falando, são 16 horas falando só dele. Isso. Ele é Então, muito... nós temos aí, vamos parar por aqui, porque se não deixar aqui, nós vamos falar do curso. Vamos começar o curso hoje, só acaba daqui às 16 horas. Porque a Uhum. vontade, a motivação a gente tem, né, Wilson? É. Então, o que nós estamos falando aqui hoje para vocês? Primeiro, falando para vocês do que o mercado está procurando, a bola da vez. Por que a bola da vez é essa? Mostramos para você que é vero e é real. Mostramos para vocês que o mercado está precisando disso, está precisando de alguém que acenda a luz e ilumine os talentos para que eles sejam revelados, desenvolvidos, ou seja, tirar o que está envolvendo. Sim. Uma das coisas que eu vou até compartilhar um pouquinho com você, da grande motivação minha, um dia lá no Museu da Academia, lá em Florença, eu vi uma estátua do homem se esculpindo na pedra. Eu fiquei tão encantado com aquilo. Nossa, o auto... E estava escrito autodescoberta. Uhum. Aí eu estava olhando, né, aquilo e tinha lá uma pessoa, não sei se era curador ou um profissional do museu, que estava lá, e eu falei para ele, mas que coisa linda é essa estátua, né? Ele falou, ele só está tirando o que sobra. Uhum. Aí eu falei, nossa, que interessante. Ele falou, e ali está o Davi, que é a obra, a escultura considerada no mundo. E sabe o que o Michelangelo falava? Que ele não construía estátuas, ele só tirava o que está sobrando, porque Ele aí revela desenvolvia. o belo que já existia. E o Uhum. que nós estamos falando? É do desenvolvimento, mas do ponto de vista do desenvolver, tirar o que está Uhum. envolvendo. Então, ao longo de tantos anos, o indivíduo passa, Desencaixotar. o sujeito passa primário, secundário, faculdade, para cumprir um gabarito. Ele quer saber qual é o gabarito da prova para ele poder passar de ano. É isso que ele quer saber. Cumprir padrão, Uhum. cumprir padrão, cumprir padrão, cumprir padrão. Chega agora, ele está encaixotado. Ele precisa de alguém que tire ele do caixote. Alguém que mostre para ele o que Desencaixotar. está ali Uhum. dentro. E que ele tem que Uhum. sair daquela forma e ganhar referência de conteúdo. Uhum. Porque o mundo precisa que ele seja flexível para que esse conteúdo assuma outras formas necessárias para atender necessidades. Então, Uhum. nós estamos falando de quê? De desenvolvimento, tirar o que está envolvido em torno de um talento. Uhum. Esta é uma grandíssima oportunidade. E eu vou dizer para vocês, a felicidade para nós, quando vê alguém que se desenvolve e se descobre quem ele é maravilhoso. Nos Uhum. nossos programas aqui na Good Talent, eu costumo fazer quando ele chega, programa de desenvolvimento profissional, quando ele chega, eu digo, me diga quem é você. Não pode falar seu nome, não pode falar sua profissão, onde você trabalha, nome de família, se tem filho, mulher, que time torce, qual partido político. Eu quero saber quem você é. Me escreve 2 parágrafos dizendo quem você é, mas não pode usar isso na sua declaração. As pessoas travam. Uhum. E quando termina o programa, eu digo, e agora? Quem você é, Escreve né? quem você é. Tem gente que chora, Uhum. tem gente que chora de emoção. Nossa, eu não sabia o que estava aqui dentro. E aí se sente empoderado. Lá no meu site tem uma história de uma menina chamada Júlia, que era uma estagiária lá na Alemanha. Vai lá ver a história da Júlia, que está lá no É site. Ela é muito muito legal a legal aquilo história lá. dele. Bom, Uhum. o que nós estamos falando agora de ordem prática? Prático. Uhum. Nós temos uma oportunidade para você vir fazer um curso, que é um curso de formação das 2 ferramentas, que é DISC mais valores É. Index. motivacionais, Uhum. do DISC Index e do Values Index. Index.
nós estamos convidando você para uma chance. É mais do que uma oportunidade, uma chance. Esse curso ele vai acontecer no dia 10 e no dia 11 de abril. Final de semana, sábado, domingo, imersão total. Sexta e sábado. É sexta e sábado. Esse vai ser sexta e sábado, dia 10 e 11 de abril. 9 e Obrigado. 10 de abril. Peraí. Agora você também. Até eu me confundi agora. Peraí, deixa eu ver. O agendamento é 10 e 11, Wilson. É? Ah, então tá. Então é 10 e 11. É. Então, e o que vai acontecer? São 2 dias de imersão, que você vai terminar nesses 2 dias habilitado a aplicar e a interpretar esses 2 relatórios. A partir dali, na segunda-feira, você já pode fazer a aplicação desses relatórios, já pode começar a atuar na segunda-feira. O que nós conseguimos? Nós conseguimos com a Inermetrics que ela desse um bônus de 10 licenças dessas ferramentas, que praticamente equivalem ao valor do curso. Então, você faz o curso e já leva de bônus 10 ferramentas. Se você quiser, na segunda-feira, começar a trabalhar, você começa. Já tem vários casos de pessoas que pagaram no cartão e começaram a botar dinheiro no bolso antes de pagar no cartão. E ainda conseguem parcelar ainda no cartão em até 6 vezes para facilitar também as pessoas. Então, e se você se sentir o inseguro, valor... eu e o Rubens, a gente estava conversando, e assim, às vezes a pessoa faz a formação, mas ela se sente insegura para logo em seguida já começar a trabalhar. Nós vamos dar um suporte de mentoria para que vocês possam ir tranquilos e que o trabalho de vocês pague o curso de vocês, né? Então, você, com o próprio curso, você paga a sua formação e começa a entrar no mercado, e tem 2 profissionais aí que já trabalham há muito tempo, dando um suporte para você, tá? Então, fique tranquilo, não precisa se preocupar. Isso que o Wilson falou é um compromisso nosso. Nós estamos assumindo em ajudar você a se transformar num profissional nessa área diferenciada para que você possa atuar, dando máxima utilidade para a tua vida profissional. Sim. Vocês vão dizer, mas onde é que está o pulo do gato? O curso sai quase de graça, né? Porque eu pago o curso, recebo as ferramentas praticamente no valor da licença, posso começar a ganhar dinheiro no dia seguinte, e tudo mais. E onde é que está o pulo do gato? Onde vocês 2 estão ganhando com isso? Sim. Vamos revelar nossa intenção. É única. Nós estamos atrás de gente para trabalhar com a gente. Eu estou com um projeto enorme em andamento. Me dá frio na barriga quando eu vejo as coisas dando certo, porque eu digo, gente, vai precisar de muita gente para poder trabalhar. Um projeto grande, uma instituição enorme, está altamente motivada em tratar desse assunto. A Wilson já está há algum tempo procurando gente também qualificada, não está, Wilson? Qualificada. E também, assim, Então, tem aquela pessoa que ela quer empreender. Não tem problema, pode empreender sozinha, pode contar com a gente. Qual que é o nosso ganho secundário aí? A nossa profissão, a nossa atuação, ela vai sendo sempre valorizada, porque ela vai estar sempre sendo entregue com qualidade. Isso é uma preocupação grande da gente, tá? Então, o fato de você estar levando o trabalho que a gente também faz para o mercado, também com qualidade, isso para nós é importante, tá? tá ótimo. Bom, então, isso, só para lembrar aqui, Maria da Penha, você vai entrar. Já recebi da Mirelle aqui Tá. uma dica aqui. Maria da Penha vai entrar. Já vamos abrir aqui, Maria da Penha, para você entrar. Aguenta aí um segundinho. Bom, na verdade, nós assumimos um compromisso com a Inermex de ajudar a expandir no Brasil essa solução. A Inermex tem pouco tempo aqui no Brasil. Hoje,
está com 4 anos aqui no Brasil, e este ano ela escolheu alguns profissionais maduros no mercado para poderem fazer essas capacitações. E por que eles escolheram? Por causa de maturidade, vivência. Então, uma coisa é você vir fazer esse curso com alguém que conheceu a ferramenta há pouco tempo e domina a ferramenta. Outra coisa é você fazer esse curso com pessoas que têm vivência, experiência de anos no mercado, que têm exemplos, que têm calo no braço, no joelho, marca na testa, de experiências vivenciadas no mercado, para poder criar condições para que haja uma transferência além de habilidade em ferramenta, mas também a transferência de experiência dentro desse segmento. Então, a diferença que você vai ter é que ainda você vai ter essa possibilidade de ter esse tipo de relacionamento conosco. Então, nós temos um compromisso com a Enermet, nós temos um compromisso com as nossas empresas de nos preparar para o crescimento que a gente está fazendo. A Enermex está trabalhando junto de grandes corporações, abrindo portas para esse trabalho, e ela vai distribuir essas oportunidades através daqueles que serão esse grupo de pessoas que vão estar qualificadas para trabalhar desse processo. Tá? Então, dia 10 e dia 11 de abril, nós temos esse curso que vai acontecer, que nós estamos convidando para você. Se você for, depois nós vamos mandar para você as informações detalhadas de valores, forma de pagamento, tudo mais. Você vai ver que o curso praticamente é de graça, porque você está recebendo a quantidade de ferramentas que praticamente elas são o valor do curso. Você vai ter a oportunidade de vir fazer esse curso conosco, além de habilidade na ferramenta, experiência, você vai ter mentoria, que a gente vai poder ajudar você depois. Agora, dia 10 e 11, são as duas ferramentas, que é o D e o V, que é o DISC e o VALO. E o VALO. No início do mês de junho, nós vamos abrir uma turma, que é uma turma para a terceira ferramenta, que é do Attribute Index. Tá? Mas você já vai ter a oportunidade de, dentro da formação do DISC mais valores, de conhecer o conteúdo dessa ferramenta que a gente vai estar fazendo essa capacitação lá no mês de julho. Tá? E na hora de trabalhar, você vai ver que você pode compor as três, né? Você pode compor as três ferramentas formando o Advanced Insight Profile. Então, você pode trabalhar com duas ou pode trabalhar com as três ferramentas integradas, tá? Por isso que é importante fazer a turma do Attribute também. Olha, gente, tem um mercado que nós não falamos nem aqui ainda, mas vou falar dele agora. Tá, só de jovens que estão no segundo grau para tomar uma decisão de encaminhamento profissional deles. Só se alguém quiser se especializar só nisso, o mercado é enorme. Enorme. Agora, poucos dias atrás, eu tomei conhecimento que o Ministério da Educação está fazendo uma revisão de como é que vai funcionar o segundo grau. E, ao final do primeiro grau, eles já vão orientar os jovens para turmas específicas dentro das áreas de conhecimento no segundo grau. Então, o segundo grau já vai ter turma específica de área de conhecimento. Então, a necessidade de mapeamento dos talentos desse indivíduo, ao invés de ser lá no final do segundo grau, vai ter que vir para antes. E o outro aspecto, a formação técnica a nível de segundo grau também exige que o indivíduo antes faça uma avaliação de ver como é que os talentos dele grudam em que curso técnico que vem pela frente. Então, o mercado para isso está se ampliando muito, inclusive nesse aspecto. Bom, essa é a oportunidade que nós temos, o convite está colocado. Acho que não esquecemos de falar nada do convite, né, Luiz? Acho que não. Acho que foi tudo. Falamos das 10 licenças, falamos da data e da mentoria. E são vagas limitadas.
Por quê? Verdade. Uhum. Porque nós não queremos, que nem muitos... Você já viu aí, curso de DISC que tem 50 pessoas dentro de uma sala de aula? Nós não queremos isso. 200. Eu Eu não quero nem vi. falar porque... Bom, enfim, nós temos um número de vagas limitado que nós vamos ter para que a gente possa garantir qualidade nessa formação. Uhum. Porque aqui, muito menos interesse em fazer lucro com o curso, nós aqui temos uma estratégia com o curso. Para nós, o curso é uma estratégia, e não uma forma de rentabilizar a aplicação desse conhecimento nosso. Então, aproveite essa oportunidade. Sim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar depois em particular comigo ou com a Wilza, tem aí o nosso WhatsApp, faz contato, podemos marcar uma hora, uns 15 minutos, 20 minutos com você para poder esclarecer mais alguma dúvida, também estamos à disposição. Mas já vamos aproveitar e vamos chamar a Maria da Penha, que deve estar, deixa eu ver se ela está aqui na sala de... Não, Maria da Penha, você pode já vir falar conosco. Se você quiser clicar lá naquele nosso link que tem lá na página para entrar no Zoom, pode clicar lá e entrar no Zoom. Enquanto isso, tem uma Ana Márcia que clicou aqui, que queria falar conosco. Quero ver se Ana Márcia... Ana Márcia já está aí. Ana Márcia, vamos lá. Ana Márcia? Acho que não. Ana Márcia, acho que ela se conectou, mas não está lá. Ela deve estar assistindo lá no YouTube. Ana Márcia, se você quiser depois se conectar, pode voltar, tá? Avisa aí que você pode voltar e se conectar, tá bom? Então, e eu estou esperando aqui a Maria da Penha. A Maria da Penha. Tudo bem, Maria da Penha? Mirelle, entre em contato com a Maria da Penha e vê se ela está com o link lá correto para poder entrar aqui na sala, por favor. Senão, eu vou ler a pergunta dela e vamos em frente. Bom, essa conversa nossa aqui é um desafio para mim, para a Wilza, em uma hora, tratar desse assunto. Tanta coisa, né? Porque nós dois, quando conversamos, uma hora é pouco para a gente conversar sobre tudo que a gente curte, de tudo que a gente está se atualizando, né? Então... tudo que está acontecendo, né, Rubens? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então... Muito. É isso. Sempre tem uma novidade. Mirelle? Ela não está conseguindo. Então, tá bom. Eu vou, então, ler a pergunta dela. Fala para ela que nós vamos responder online, tá bom? Ok. Pronto. Eu vou ler a pergunta dela, que é a seguinte. Com base nesta metodologia do iceberg, das diferentes dimensões da pessoa, como então explicar a rejeição a uma pessoa talentosa do ponto de vista dessas análises, mas que tem, exemplo, mais de 55 anos? Para esse grupo, a ferramenta não vale? Olha que legal essa pergunta. Muito interessante. Ou seja, vou ler de novo, para que vocês que estão assistindo entendam a pergunta dela, como é legal. Com base nessa metodologia do iceberg, das diferentes dimensões da pessoa, como então explicar a rejeição a uma pessoa talentosa do ponto de vista dessas análises, mas que tem, exemplo,
mais de 55 anos. Né? E, para esse grupo de pessoas mais maduras, de terceira idade, vamos assim falar, a ferramenta não vale? Wilson, você quer falar? A ferramenta vale muito, porque além da experiência que esse profissional traz, uma pessoa de 55 anos está extremamente ativa hoje. Né? Antigamente, as pessoas achavam que, nossa, já é vovozinha, já está... A Maria da Penha chegou. Vamos esperar. Maria da Penha está conectando o áudio dela. O áudio dela. Chegando. Uhum. Maria da Penha, se puder abrir a sua câmera, agradeceríamos muito. Está aí? Acho que ela está tendo alguma dificuldade com a conexão lá. Uhum. Então, como eu estava colocando, elas é uma faixa etária que muitas vezes cai para o mercado, né? Sai fora do seu emprego por algum motivo, N motivos, e tem uma certa dificuldade de retorno, porque tem fases que a demanda de profissional também é muito grande, né? Mas, e aí ele mesmo julga que ele já está meio fora, que é difícil para ele competir com o jovem e tal, não sei o quê. Mas se ele olha para dentro de si, aí entra Um segundo. Maria da Penha, pode abrir seu áudio agora, que você está conectado, e abrir o áudio e a câmera. Clica no microfonezinho para abrir o microfone. Ah lá. Aê, Maria da Penha. Oi, Chegou! Boa noite. Boa noite. Eu estava com dificuldade, porque o que está acontecendo? Eu não tinha o Zoom instalado. Entendi. Aí eu voltei, eu saí, né? E aí instalei, agora consegui voltar. Abaixa um pouquinho só o teu celular para a gente ver teu rosto por inteiro, para a gente conversar melhor. Aê, melhorou! Aê! Ótimo. Bom, Maria da Penha, você estava se esforçando para conectar. E a Wilson tinha começado a falar, mas a Wilson vai falar novamente, porque a pergunta é sua, você merece a resposta. Não, fica à vontade. Não, vamos lá. Não, vamos falar. Você perguntou para a gente se aos 55 anos as ferramentas valem, né? Então a gente estava colocando assim, a dificuldade da pessoa quando... Diga. Só um pouquinho para complementar. Por que isso, tá? Sim. Eu tenho 61 anos, tá? Uhum. Hoje eu sou Master Coach, Master em PNL. Eu fui economista, trabalhei numa grande instituição financeira estrangeira, né? Uhum. Aconteceram várias coisas. Eu vou te explicar por que da minha pergunta, tá? Sim, aconteceram várias coisas na minha vida que me obrigaram a me aposentar, infelizmente. E por conta disso, eu tive uma depressão muito séria. E foi na depressão que eu descobri o meu, vamos dizer assim, as minhas habilidades para fazer coaching, né? Foi na depressão, né? Aí, depois que eu comecei a me desenvolver, eu ainda tentei voltar para o mercado de trabalho, depois que tudo lá que aconteceu, foi resolvido, né? Só que eu não consegui. Aí eu vejo hoje vocês falando de uma ferramenta que eu conheço parcialmente, eu não conhecia aquela parte final dos valores e atributos, né? E eu fiquei pensando, caramba, mas se uma pessoa que é analisada à luz de tudo isso, né? E ela demonstra para as empresas ou para o que quer que seja, e para o mercado, que ela tem habilidades e capacidades para enfrentar a nova realidade do mundo do trabalho, por que ela é tão rejeitada? Porque ela tem mais que 55 anos? Ou porque ela tem 61 anos e não tem mais, apesar de todos as habilidades, ela não serve mais para o mercado? Por quê? Né? Onde é que a gente encaixa esse problema com
com toda a dinâmica do que vocês falaram. Essa é a minha pergunta. Como o mercado está se adaptando muito, Maria, a gente também, profissional, também se adapta, né? Porque a realidade, o mercado todo está mudando, a situação do mundo está diferente, né? Esse conceito de emprego das 8 às 6 é uma coisa que está acabando, é uma coisa que está mudando. Você que tem mais habilidades já desenvolvidas, tem mais experiência de vida, tem mais experiência de trabalho mesmo, né? Você pode oferecer para o mercado essas suas habilidades de uma forma diferente que o mercado está precisando. E que quem está entrando no mercado agora ainda não está maduro e pronto para poder se oferecer assim. Então, quando a gente tenta entrar por uma porta, essa porta está muito estreita para a gente, ou muito larga, que eu até caio para fora, eu busco outras portas. Então, o que o profissional acima de 55 anos traz de diferencial, e essas ferramentas ajudam ele a ter a luz dessas diferenças, para que ele possa usar isso de uma forma inteligente e intencional, tá? Sendo autêntico e tendo essa autoconsciência do que ele tem de poder. Ele olha para a necessidade do mercado, ele vê que o mercado precisa dele, ele vê que ele ainda tem o que oferecer para o mercado. E o mercado diz, não quero saber, porque você já tem pouco tempo que eu vou poder ter você trabalhando comigo, porque você já tem uma certa idade. Ok, mas eu tenho uma inteligência que você não tem e você precisa. Então, você não precisa me contratar, mas eu vou ajudar você a trabalhar esses novos profissionais que estão começando com você, para que eles possam lhe atender mais especificamente, sabe? Então, assim, são estratégias que a gente usa. O novo usa a estratégia da jovialidade, do tempo que ele vai ser útil. A gente que já é mais maduro, a gente usa a estratégia da sapiência, que a gente adquiriu durante todo esse percurso, principalmente quem passou por uma depressão. Né? Sabe o que é se reinventar, o que é se reconstruir e o que é se recolocar como um cidadão que tem muito a oferecer ainda para a sociedade onde vive. Né? Então, é nesse sentido que as ferramentas vão poder lhe ajudar a você se revestir e se descobrir para poder se oferecer para o mercado de uma forma, com uma estratégia nova e de uma forma muito mais inteligente do que quem está dentro, mais facilmente, né? Você vai trabalhar esses, para que eles sejam melhores, inclusive, você vai deixar seu legado. Né? Ok. Aí. Bom, obrigada. Eu queria te dar um testemunho, Maria da Penha. Eu vou dar um testemunho para você. Eu faço, daqui a pouco, 69 anos. Eu recebo, periodicamente, convites para ser ou gerente de RH ou diretor de RH em algumas empresas. Uhum. Eu recebo. Uhum. E a minha estratégia profissional é outra e tudo mais, eu até ajudo a encontrar as pessoas dentro do meu ciclo de relacionamento para alocarem nessas posições. Uhum. E aí eu pergunto, quando essas oportunidades surgem, por que você quer um careca de cabelo branco para essa posição? E é impressionante. Eles dizem, nós queremos isso que a Wilson falou. Nós não queremos só energia, nós queremos sabedoria. Uhum. Não queremos só energia do jovem, nós queremos sabedoria. E aí, Maria da Penha, esta oportunidade que nós estamos falando aqui agora, ela é muito grande para quem tem experiência de vida, para quem tem uma história para contar do que se deve fazer e também do que não se deve fazer, porque tem a história do que fez e tropeçou e que deu errado. Uhum. Aquela experiência de como deu errado uma atividade de liderança com uma equipe que levou um projeto para o buraco, e a outra experiência de uma atividade de liderança com uma equipe que levou o projeto lá para as alturas.
Isso tem valor, muito valor. As empresas estão começando a procurar, mas elas não querem mais esse profissional no nível da execução e nível do processo repetitivo. Porque essa execução, processo repetitivo que ainda tem dentro das empresas, está lá para a turma que está chegando, estagiário, júnior, pleno, está lá para essa turma. Está difícil, Maria da Penha, formar sênior dentro das empresas. Está difícil, porque o sênior não é só o indivíduo que é super habilitado na tecnologia. Ele tem que ter soft skills, tem que ter resiliência emocional, inteligência emocional, tem que ter soft skills. E quem é que vai imantar os jovens dos soft skills? As empresas têm dificuldade para isso. Então, o que tem acontecido, Maria? O que tem acontecido, Maria da Penha? E na nossa mão passa diariamente profissionais assim. Você vai ver lá no meu site, tem um cabelo branco lá de 72 anos de idade, dando um testemunho, que passou aqui pela Goodtime. Bom, o tipo de função para exercer nas empresas agora, por um talento grisalho, que eu chamo de talento grisalho, né? O tipo de função que está disponível para nós, talentos grisalhos, não é a mesma função que nós exercíamos anteriormente, há 20 anos, 15 anos atrás ou 30 anos atrás. O tipo de função que está disponível para nós é outra. E nós precisamos nos preparar para pegar o que é nosso talento natural e ordenar isso para ocupar esse novo tipo de função que está disponível para os talentos grisalhos, que não é no nível operacional, que é no nível da mentoria, da orientação, principalmente no nível da gestão de talentos. Que tem maturidade, tem experiência profissional, consegue ensinar a implementação, a incorporação de soft skills, que tem na mão ferramenta que mapeia talentos, que ajuda a direcionar e que ajuda esse jovem talento a pegar o talento natural dele, integrar competências complementares harmônicas a esses talentos, as empresas precisam muito disso. E eu digo para você, a chance de sucesso dentro de uma empresa de alguém que seja muito jovem aplicando essas ferramentas, ela existe. Mas para quem tem mais senioridade, a chance é muito maior. Então, resumindo a questão básica do que você colocou, a oportunidade para o talento grisalho, eu gostaria, é duro chamar as mulheres de talento grisalho, elas não gostam disso, né? Os homens até gostam de chamar de talento grisalho. Para a mulher. Para os homens, cabe melhor o talento grisalho, para as mulheres, não necessariamente. Mas são sêniores também, já temos a nossa sapiência. Mas eu gosto de chamar do talento grisalho. Desculpe, é uma nomenclatura que para mim cai bem. Mas a oportunidade para os talentos grisalhos dentro das empresas elas existem para ocupar uma função que ainda não está ocupada, em algumas empresas está sendo criada, e que os talentos grisalhos têm mais facilidade para cumprir essa função de que os jovens talentos. Tá? Então, você está no caminho certo. Se você for estudar coaching, se preparou para isso, se você se aprofundar nessas ferramentas que nós estamos falando aqui, você vai ver que tua carreira profissional como coach vai dar um salto. E eu diria para você, procure se qualificar não como coaching apenas, mas como desenvolvedora de talentos, seja no nível profissional ou desenvolvedora / gestora de talentos dentro do nível organizacional. A chance existe, a oportunidade existe. Acredite, é só você tirar de você a ideia de que a mesma função que eu exercia há 20 anos atrás, eu queria voltar para ela. Não é mais.
A vaga que está aberta para os jovens, para os talentos grisalhos, é um outro tipo de função. E que eu diria para você, nós aqui discutimos muito, não é nem cargo, não é um cargo, é uma função. É um papel. É uma função. Papel. Isso. Papel é melhor. Isso. Isso. E aí, Maria da Penha, você vai demonstrar uma condição de ajudar uma empresa a descobrir dentro de casa seus talentos, ajudar uma empresa a integrar e atrair talentos novos, adequados àquela função, e você vai poder ajudar essa empresa a harmonizar a sua cultura organizacional com a tua senioridade, com a tua maturidade, com a tua sapiência, mostrando para eles, demonstrando para eles as soft skills que eles até querem incorporar, mas falta alguém que possa os imantar disso daí. Respondeu a tua questão? Total, total. Eu vejo assim, olha, que hoje as empresas, hoje no mercado você tem os jovens e os mais grisalhos. Os jovens têm a energia do físico, do corpo, e nós temos a energia da alma, que não é que é muito maior e muito mais transcendente do que, né? Com certeza. Maria da Penha, existe coeficiente de inteligência, existe coeficiente de utilidade e existe coeficiente espiritual. Coeficiente? Tem espiritual. De inteligência espiritual. Tá. Na Universidade de Harvard, tem uma mulher trabalhando num projeto de desenvolvimento da inteligência. Eu espiritual. Não sei onde está. Inteligência espiritual. Está aqui, achei. Tenho ouvido falar muito sobre essa linha. Achei aqui nos meus livros. Olha, aqui está. Inteligência espiritual. É a Dana Zobar. Os profissionais 4.0 têm buscado desenvolver muito a inteligência espiritual. E quem é que vai ser, Maria da Penha, o catalisador do desenvolvimento disso dentro das empresas? Se não, os talentos grisalhos, não tem jeito. Grisalhos. Somos nós. Verdade. É nós na fita, Maria da Penha, é nós na fita. É isso aí. Tudo bem, Maria da Penha? Muito bem, muito obrigada. Tá bom. Você pode voltar a assistir lá no YouTube agora? Posso. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, um abraço. Obrigado por abrilhantar a nossa live. Tá bom? Isso, obrigada. É um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Ana Márcia conseguiu conectar, não? Não, ela não conseguiu se conectar, não. Não conseguiu. Depois a gente entra em contato com ela. Não, nós vamos depois atender individualmente. Bom, Wilson, acho que nossa missão está cumprida, né? Sim. Nós já vimos aqui, não temos no chat. Já consultei aqui a Mirelle, que está cuidando lá do nosso WhatsApp, não temos mais ninguém. Então, vamos encerrar a nossa live. Né? Sim. Eu queria agradecer minha amiga Wilson a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com você desse assunto que a gente tanto gosta, compartilhando isso com tantas pessoas que estão nos assistindo. Essa live está sendo gravada, ela vai estar disponibilizada no mesmo link da inscrição para acesso a posteriori, e convidamos a todos vocês a virem fazer parte desse nosso curso, que vocês vão receber as informações adequadas que a Mirelle vai encaminhar para todos vocês, e será um prazer ter vocês junto conosco, participar desse time que, além de um desenvolvimento pessoal, profissional e na busca de uma remuneração adequada para os nossos talentos naturais, nós vamos estar trabalhando dentro de um ideal, que é realmente trabalhar para que as pessoas se tornem mais felizes, dando vazão àquilo que mais
nobre e puro tem dentro delas, que são seus talentos naturais. Então, é E a isso. gente se coloca à disposição para todo mundo que quiser tirar dúvidas, alinhar suas expectativas, querer mais informações. A Mirielle vai estar à disposição de todo mundo e atender a todos, tá bom? Uma boa noite a todos e qualquer coisa estamos à disposição de todo mundo, tá? Um abraço para todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Espero que você aproveite essa oportunidade que está sendo dada. Nos vemos em breve. Até lá. Até lá.